Deus. Talvez o nosso coração possa ser tomado por alguns pensamentos como o das pessoas ímpias deste mundo. As pessoas ímpias deste mundo questionam: olha, se Deus fosse tão bom mesmo, se Deus fosse tão poderoso mesmo e tão bom, por que Ele permite acontecer tantas coisas ruins? Se Deus é tão bom mesmo, por que Ele não acaba com o diabo? Não acaba com as obras do diabo? Por que Ele não dá uma definição de uma vez por todas e impõe a sua justiça no mundo? Quando nós pensamos nisso, nós não podemos nos esquecer que nós estaríamos no meio desse questionamento que fazemos diante de Deus. Porque nós mesmos, tanto quanto as pessoas que nós julgamos que fazem coisas erradas, nós mesmos também fazemos as nossas coisas erradas. Nós mesmos também cometemos coisas que são desaprovadas por Deus. Então, diante deste questionamento ímpio, e se nós formos tomados por estes questionamentos ímpios, nós também vamos buscar e trazer a justiça de Deus para as nossas próprias vidas. E diante da justiça de Deus, também sairemos condenados. No entanto, pensando dessa forma, nós precisamos entender como nós conseguimos compreender que Deus é justo e impleta a sua justiça. Como é que se manifesta a justiça de Deus neste mundo? E compreendendo isso, nós precisamos também compreender o que é a graça de Deus. A fim de que diante da manifestação da justiça de Deus, diante do pecado da humanidade, nós sermos alcançados pela graça deste Deus que é justo. Romanos capítulo 4, verso 1, trata deste tema. A Bíblia fala da justiça de Deus, da graça de Deus, em vários momentos nas Escrituras. Mas Romanos capítulo 4, verso 1, é mais um texto que fala sobre isso. Romanos capítulo 4, verso 1, diz assim o texto sagrado: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quando eu penso sobre essa questão de justiça de Deus, e quando eu entendo que diante da justiça de Deus, eu também serei incriminado, eu também serei punido, e tentando fugir dessa punição de Deus, eu lembro da história daquele homem que tinha uma oficina na frente da sua casa. E ele consertava os carros dos seus conhecidos. Em um certo dia de trabalho, como qualquer um outro, ele estava ali na sua oficina, e estava limpando com um pano velho um motor que ele deveria arrumar. Limpando aquele motor, ele foi surpreendido pelos gritos apavorados da sua esposa lá dentro da sua casa. E, assustado com os gritos da esposa, ele correu para dentro de casa. E quando ele chegou ali na sala de casa, ele viu a sua filhinha pequena, toda ensanguentada, porque havia caído e havia machucado a cabeça. Ele não conseguia ver o ferimento direito, porque estava saindo muito sangue ali daquele ferimento. Então, no seu desespero, aquele homem pega aquele pano que está na sua mão e começa a tentar tirar o sangue da cabeça da sua filha, para ele poder ver o machucado de forma mais clara. Você pode imaginar como é que ficou a cabeça da criança, né? Não adiantou nada. Só piorou a situação. A cabeça da criança, que agora antes estava ensanguentada, agora estava ensanguentada e cheia de graxa. Nessa busca da fuga, da justiça de Deus, para se livrar da justiça de Deus, nós nos parecemos com este moço aqui nessa atitude. Nós tentamos limpar os nossos pecados com as nossas próprias justiças. E quanto mais tentamos fazer isso, mais sujos ficamos diante de Deus. Portanto, é necessário que a gente entenda de uma vez por todas como é que eu consigo fugir da punição de Deus.
Primeira coisa que a gente precisa entender está no verso 2 e verso 3, aí de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 2 e 3, assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Como é que Abraão, que é um ícone da fé, tanto judaica quanto cristã, Abraão, que é considerado o pai da fé, como é que este homem conseguiu alcançar o livramento da justiça, da punição de Deus quanto aos seus próprios pecados? Primeira coisa que a gente precisa entender é que não há justificação, não há livramento da punição de Deus pelas nossas próprias obras. Paulo é tão veemente aqui no seu contexto de justificação, usando a vida de Abraão, e fala contra a questão de achar que nós somos justificados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Para que a gente compreenda de uma vez por todas que não somos livres da condenação de Deus pelas nossas próprias obras. Isso vai de encontro ao que Paulo também escreveu aos Efésios, capítulo 2, verso 4 ao 9. É um texto muito conhecido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você for entender o texto aqui, você for estudar o texto de forma detalhada, você vai ver que tudo quem faz é Deus em Cristo Jesus. A obra realizada é de Deus. A obra feita é pelo amor que o Pai tem em Cristo Jesus. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que entender, que Abraão e todo aquele que quer se livrar da condenação de Deus, da justiça que Deus está manifestando sim no mundo, toda pessoa que quer ser inocentada diante de Deus, não consegue ser inocentado pelas suas próprias obras. O segundo conceito está lá em Romanos também, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Romanos capítulo 4, verso 9 ao verso 12, diz assim as Escrituras: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisaduras da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. É um texto meio complicado para o povo brasileiro, mas para o povo judeu, e para nós também deveria ser simples, mas para o povo judeu era simples compreender isso. Mas esses versos nos mostram a segunda questão, que nós não conseguimos nos livrar da justiça de Deus e da condenação que vem através dessa justiça de Deus. É através de ritos religiosos. A circuncisão era um sinal
que Deus impôs sobre o povo dele, como sinal de que aquele povo foi alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia. No entanto, Abraão foi alcançado antes mesmo de ser circuncidado. Porque Abraão foi alcançado pela graça de Deus em Gênesis capítulo 15. O verso 6, mais especificamente, diz assim: ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça. E isso está lá no capítulo 15 de Gênesis. Já no capítulo 17 de Gênesis, depois de 2 capítulos, é que Deus impõe a circuncisão. No entanto, parece que do capítulo 15 ao capítulo 17, parece que aconteceram as coisas muito rápidos, mas não é assim. Do capítulo 15 para o capítulo 17 de Gênesis, há um tempo mais ou menos, pelo menos de 12 anos que separa uma coisa da outra. Portanto, o que Deus está querendo mostrar para a gente é que nós não somos justificados, nós não somos livres da justiça de Deus, nós não somos livres da condenação de Deus, através de cumprir ritos religiosos, de vir na igreja, de dar dízimo, de orar, de fazer qualquer coisa religiosa diante de Deus, queridos. Não adianta pagar promessa, não adianta fazer votos. Não é assim que nós nos livramos da justiça de Deus e da condenação que advém da justiça de Deus. E Romanos continua, verso 13 ao verso 16, mostra o terceiro aspecto que nós não somos justificados, como nós não somos justificados. Romanos capítulo 4, verso 13 ao 16, assim o texto sagrado: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde há lei também não há transgressão. Onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Terceiro aspecto, nós não nos livramos da justiça de Deus, da condenação de Deus, pelo cumprimento da lei de Deus, queridos. É simples assim o argumento de Paulo. Além de nós não alcançarmos o livramento da punição de Deus através de nossas obras, através de ritos religiosos, nós também não alcançamos o livramento da punição de Deus através do cumprimento da lei de Deus. Por isso que Paulo ele usa aqui duas palavras interessantes. Ele diz aqui no verso 15, no verso 14, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Essa questão de anular a fé vem do grego keketonatai. Literalmente diz, foi esvaziada, ou seja, perdeu a validade. Se nós queremos ser justificados, e nós queremos nos livrar da punição de Deus através do cumprimento da lei, queridos, nós anulamos a fé. E ele diz também que cancela-se a promessa. Ou seja, a promessa se torna inútil. Literalmente foi destruída e considerada sem efeito. Mas eu não sei se você percebeu em todos os versos que eu li. Paulo sempre fala da fé. Paulo sempre fala da graça. E aí Paulo está revelando através do Espírito Santo de Deus, tanto para a igreja de Roma da sua época, quanto para nós hoje, em 2019.
A justiça de Deus, ela tem sido manifesta todo dia, todo instante. Deus não deixa impune pecado do ser humano. O mundo está colhendo a consequência dos seus próprios pecados. Todo instante a gente vê isso na televisão. A gente vê tanta tragédia, tanta desgraça acontecendo nos lares, na nossa nação e fora do nosso Brasil. Quantas coisas estão acontecendo com jovens, nesse instante enquanto você está aqui, jovem. Talvez tem pessoas aqui no Guarujá, com a sua idade, sendo mortos, e sendo ceifados da sua própria vida. Porque o nosso coração está como foi encenado aqui, cheio de ódio, cheio de violência, cheio de prostituição. No entanto, Deus também não deixou impune, sem pagamento, a consequência dos pecados da sua igreja. O mundo está colhendo a consequência dos seus próprios pecados. No entanto, os pecados da igreja, Deus também não deixou impune. É aí que nós encontramos a graça. A graça que vem através do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós merecíamos a condenação dos nossos pecados. Nós merecíamos sermos lançados dentro do inferno. No entanto, como hoje a gente está falando de justiça e graça, pela graça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor olhou para a sua vida e te amou. E não deixou os seus pecados impunes. Os seus pecados trouxeram consequência para alguém chamado Jesus Cristo. Ele veio nessa terra 2000 anos atrás. Aceitou ser sacrificado na cruz do Calvário. Não foi o Império Romano que matou Jesus Cristo. Não foi os religiosos judeus que mataram Jesus Cristo. Não foi o diabo, como foi encenado aí este ano, agora que passou no carnaval. Não foi o diabo que matou Jesus Cristo. Ninguém tinha poder de tocar no Filho de Deus. Porque ele era o Emanuel, o Deus encarnado, tabernaculando entre os homens. Jesus Cristo, quando foi preso na cruz do Calvário, ele foi para aquela cruz porque ele quis. Porque sobre ele estava sendo derramado o preço do meu e do seu pecado. O Senhor é justo, sim, queridos. O Senhor tem feito justiça neste mundo, sim. As pessoas têm colhido a consequência dos seus pecados. E a consequência dos nossos pecados, a igreja de Jesus Cristo, foi derramado no sacrifício de Cristo Jesus. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo termina então dos argumentos dele, o verso 17, depois o verso 22 ao 25, falando sobre a justificação agora, na graça em Cristo Jesus. Verso 17 ele diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Verso 22 ao 25. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo sim foi morto. Jesus Cristo se entregou sim na cruz do Calvário, mas em sacrifício diante do Pai.
para que o Pai, em Cristo Jesus, também nos livre da punição dos nossos pecados. Ao terceiro dia, Jesus Cristo foi ressuscitado, foi assunto aos céus, e hoje está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, que é a igreja dele. É a graça, favor imerecido. Não é porque eu e você fazemos algo ou deixamos de fazer algo. É porque Cristo fez. É porque Cristo deixou de pecar. E Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele você precisa se prostrar. Porque somente Ele tem poder para te salvar. Somente Ele tem poder para transformar a sua história, a sua família, a sua vida. Eu vou convidar os moços para virem de novo aqui, para a gente adorar mais um pouco a Deus. Eu vou convidar você também para se colocar em pé, para que oremos, façamos uma oração diante de Deus. O conselho que eu te dou nessa noite, se você ainda não se encontrou com Cristo Jesus, se encontre urgentemente com Cristo Jesus. Ele está aqui nessa noite para transformar a sua história. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.